Tudo bem, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu tenho vivido no ambiente educacional. Eu gostaria de agradecer ao professor João Roberto pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo algumas reflexões, algumas inquietações sobre o que temos vivido no ambiente educacional nos últimos tempos. Eu gostaria de ressaltar que nós sempre nos habituamos a trabalhar no ambiente presencial. E neste cenário de tendências da educação à distância e do ensino híbrido, eu gostaria de trazer algumas questões, sobretudo nesse contexto em que a pandemia nos lançou no mar como um grande desafio, nos jogou na imersão de realidades que nós até então não tínhamos vivenciado com tanta profundidade. E tomando aquela expressão clássica do navio Titanic, esse choque com o iceberg, o choque com a pandemia, nos lançou a todos no oceano, um oceano de preocupações, um oceano de desafios, um oceano de novas situações. E como aquela figura aquela situação traz para nós algumas reflexões que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Nós estamos hoje em meio a enormes dificuldades, a enormes desafios de mergulhar rapidamente num processo que até então nós discutíamos e olhávamos com uma certa preocupação e até mesmo com um distanciamento conveniente, muitas das vezes. E neste cenário de novos desafios, seria muito bom que nós abríssemos os nossos olhos, abríssemos o nosso coração para enxergar as potencialidades, os desafios e aquilo que está diante de nós nesse novo cenário, nesse novo contexto, nessas novas experiências que os nossos alunos vivenciaram e que nós também acabamos de sermos permeados por todo esse contexto. Assim, nós vamos precisar de cautela, de cuidados e de muita agilidade para fazer algumas reflexões e trazer para o ambiente educacional alguns elementos que podem sim apresentar desafios, mas também apresentar soluções para esses tempos tão difíceis. Neste contexto, eu gostaria de colocar algumas expressões. Você já ouviu falar em disrupção? O que vem a ser isso? Você já ouviu falar ou conhece a Alexa? Você já ouviu falar em Avatar? Avatar não me refiro somente ao filme, mas a Avatar. Você conhece? Você já ouviu falar no Self-Checkout? E NFT? Já ouviu falar? Blockchain, metaverso, 5G. Bom, o 5G é mais comum. Nós temos tido já informações que é um novo modo de comunicar com muito mais velocidade e tudo. Mas quando nós olhamos para os desafios que essas expressões se colocam no cotidiano escolar, cabe fazermos algumas reflexões e eu vou buscar uma reflexão de uma discussão, um filósofo francês, o Edgar Morin, conhecido, e eu gosto muito quando ele, em 1999, discutindo a mudança entre a entrada do novo milênio e aqueles desafios, ele no livro Sete Saberes, ele coloca para nós algumas questões que eu acho que cabem muito bem para as nossas inquietudes que estamos todos vivendo nesse momento. Então, Edgar Morin, ele traz algumas discussões no sentido de que o ensino disciplinar, a forma como nós fazemos das disciplinas nos seus horários determinados, nos dias corretos e tal, esse ensino disciplinar é um fragmento de um todo. E nós precisamos nos dar conta de que esses fragmentos precisam ter um olhar voltado para a necessidade desse aluno, um olhar voltado para que o conhecimento traga sentido para esses alunos. O conhecimento ele é pertinente quando dentro de um grande contexto. Ele precisa ser considerado não como um fragmento isolado, mas como parte de um conjunto. E esse conjunto precisa ser combinado de tal forma que apresente soluções, que apresente desafios e que tenha uma composição de elementos que façam significado para os nossos alunos. Nós somos parte de uma sociedade. Nós sabemos que a sociedade existem vários
olhares, várias interpretações, valores, o conceito de ética, ele muda de contexto para contexto. Ora, se nós estamos trabalhando num ser um ser humano que vai se apropriar do mundo do conhecimento e também do mundo físico, do mundo geográfico, de diversas culturas, nós precisamos criar nesse aluno essa compreensão de que ele é parte de um todo, ele é parte de um sistema, ele precisa trazer as suas experiências e também trazer no seu conhecimento científico discutido no ambiente escolar, ele precisa trazer essa articulação entre a disciplina isolada e também o conhecimento no seu sentido mais amplo. Enfim, a escola precisa ensinar mais no contexto global e não no aspecto individual da sua disciplina. A estanqueidade da disciplina, do currículo, o próprio conceito de grade curricular já mostra um engessamento, uma coisa que aprisiona as pessoas, aprisiona os saberes, aprisiona as ideias e a formulação de estruturas que possam possibilitar que esse aluno dê resposta, apresente resposta, seja um sujeito ativo na sociedade. Então, e estas incertezas que nós temos vivido no dia a dia, como Bauman fala, vivemos uma sociedade líquida, onde tudo assume formas e escoa de uma forma fluida e que a cada momento ela se transforma e assume novas características. Então nós precisamos apresentar uma solução para essa sociedade. Nós precisamos trabalhar com os nossos alunos esses valores, neste cenário, nesse palco de emoções, nesse palco de situações que trazem para nós uma responsabilidade muito grande de revisitar os nossos padrões, os nossos formatos e estudar a possibilidade de adoção de medidas que possam corresponder a essas mudanças constantes que a nossa sociedade vive. A ética e a moral variam entre culturas. Bom, se trabalhamos a formação de um ser humano que vai atuar num mundo em constante mudança, também precisamos descortinar esses horizontes e trazer ambientes que possam proporcionar respostas. Com essas reflexões de Morin e de Bauman, nós podemos pensar o seguinte, que o conjunto é mais importante do que as partes. Então, nós precisamos sair da estanqueidade das disciplinas e pensar na complexidade e na complementaridade dos assuntos, das abordagens, para o enriquecimento das atividades acadêmicas nas nossas instituições. Bom, agora, voltando então a alguns conceitos, né? Disrupção. O que vem a ser disrupção? Será que nós estamos preparados para isso? Disrupção significa romper com barreiras, extinguir as estanqueidades, por exemplo, das disciplinas isoladas, e com isso fazer uma composição de conhecimento, de saberes, para que o conhecimento seja produzido e seja cada vez mais desafiador para os nossos alunos e alunas. Alexa, você já ouviu falar na Alexa? Alexa é um mecanismo de comando de equipamentos que possam atuar na nossa sociedade e na nossa casa, como acionar geladeira, acionar máquina de lavar, acionar air fryer, enfim, todos os dispositivos, mudar a temperatura da geladeira, tudo isso remotamente, de onde quer que estejamos, podemos ter isso, independente dos sistemas de câmera e de vídeo que podemos ter. Isso já é muito simples, muito habitual e já incorporado no nosso dia a dia. Muitas das nossas residências ou prédios, casas ou edifícios, já têm dispositivos que gravam e transportam isso via web para que você possa acessar no seu dispositivo móvel, de forma que em qualquer lugar do mundo você pode acompanhar o que passa na sua casa. Agora, interagir com esses equipamentos dentro da sua casa, mesmo estando do outro lado do oceano, é um desafio que agora já está rompido e já é naturalmente incorporado no dia a dia das nossas instituições e também das nossas vidas. Ou seja, até que ponto vamos nos apropriar desses instrumentos. Eu gosto muito da palavra, do termo, nos apropriar, porque é exatamente isso, é tornar próprio, tornar incorporado, embarcado aquilo nas nossas decisões e nos nossos planejamentos.
o avatar também é uma nova situação, uma nova experiência. Lembra-se que no filme, o ator com uma lesão na medula, ele tem dificuldade de locomoção, mas o sonho dele, e como é uma pessoa muito habilitada, ele entra num cenário virtual e começa a interagir como se não tivesse nenhuma barreira. Então este era o filme e hoje é uma realidade. Hoje nós temos os nossos alunos que têm avatares, nós temos pessoas e até mesmo empresas que possibilitam experiências por meio de avatares, onde eles criam ali personagens num cenário virtual, mas com experiências reais, e eles trazem movimentos, ações e comportamentos que poderão até roupas, não é? Acessórios e tudo, que eles podem interagir nesse ambiente virtual como se fossem pessoas, ou seja, uma experiência virtual que na verdade traz um sentimento bem real. E o self-checkout, é comum em alguns supermercados, você chega ali, já tem um equipamento e você digita, tira a mercadoria, faz a leitura do código de barras ou QR Code e coloca na balança e aquele valor está computado na sua conta. Ao final você passa o seu cartão, digita sua senha, o Apple Pay, e aí você faz o pagamento e se desloca, faz a autorização até de estacionamento e sai com as suas compras sem ninguém ficar te observando ali fisicamente. Então, blockchain também são outras facilidades, são ambientes virtuais, são locais onde as pessoas têm experiências virtuais e uma série de coisas, compram, comercializam e têm experiências ali em todo esse cenário. Metaverso, o que seria metaverso? Metaverso são também o local associado ao blockchain que proporciona experiências virtuais e que também tem a possibilidade de fazer composição de cenários, de pessoas, de roupas, de carros e até mesmo a possibilidade de experimentar um delicioso McDonald's. Então, claro que são experiências simbólicas virtuais que trazem sim sensações reais. E o 5G? 5G vem gerar uma nova fronteira para todos nós. Então, por que eu me detenho a isso? Porque simplesmente a entrada do 5G não é mais um passo novo que se dá, mas representa também o fim de um determinado passo que demos até aqui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas telefônicas já estão desligando os sinais das antenas de 3G. Então, vai gerar já o 4G, que já temos, e tudo para abrir espaço para o 5G. Aí você pensa assim, bom, essa experiência, o que tem a ver com a minha experiência no meu ambiente escolar? É simples, o simbolismo é muito distante, mas pode ser muito real também para você. Porque a entrada do 5G vai simbolizar a extinção do 3G. Ora, se o teu telefone era 3G, e quem não tinha um 3G? Eu sempre tive um BlackBerry e achava espetacular. Recebia mensagens, editava texto, mandava e-mail e era muito interessante. Até virem os novos smartphones com muito mais recursos e que possibilitam experiências ainda mais desafiadoras. Então, nesse aspecto, a inclusão, a inserção do 5G na nova sociedade, ela traz o fim de uma outra etapa que é o 3G. Do mesmo jeito que o BlackBerry foi sepultado e o Apple e os novos smartphones estão ocupando esses espaços, aquelas gerações anteriores foram se distanciando, ficando menos usuais e até sendo desativadas. Bom, e agora? Como que fica a inovação nesse mundo em constante transformação e as minhas atividades escolares? De acordo com Mohan, as escolas ainda são muito programáticas e nós temos que ser mais pragmáticos. E isso nos auxilia a perceber a relevância de abrirmos os nossos olhos, o nosso coração para um novo fazer educacional. Nós não podemos repetir velhas práticas, não podemos lançar também tudo de bom que nós temos até aqui, lançar fora e começarmos todo num novo formato, num novo modelo. Mas é importante que façamos isso com responsabilidade, nos apropriando dos desafios, das possibilidades e lançando mão de fato de tudo aquilo que pode nos auxiliar nesse processo de transformação de pessoas, de alavancagem realmente dos nossos potenciais acadêmicos
e instrucionais para que os nossos fins, os nossos objetivos sejam alcançados da melhor forma possível. E nesse sentido, a educação sendo mais pragmática e menos programática, isso vai nortear boa parte das nossas decisões no ambiente educacional. Sim, como ficam as inovações e a minha prática educacional? A minha escola tradicional, o meu patrimônio, o meu investimento, que há mais de 100 anos eu faço as mesmas coisas e sou muito bem reconhecido e consegui a minha zona de conforto. Até que ponto a sua zona de conforto vai continuar dando conforto para a sua existência? E é nesse ponto que eu quero tocar, que eu quero incomodar você a pensar que nós podemos sim, por meio do EAD, do ensino à distância, do ensino híbrido e da sala de aula invertida, que são simples artifícios, recursos que nós podemos incorporar na nossa atividade e trazer uma mudança de pensar, uma mudança de agir e resultados concretos para a nossa atividade, potencializando assim a continuidade das nossas atividades, a atualização, o despertar, a satisfação dos nossos clientes, proporcionando experiências inovadoras nesse mundo em transformação. Se a sociedade é líquida, nós não podemos ser rígidos, nós não podemos ser quadrados. Também nós vamos desconstruir tudo o que temos. E aí é o desafio, como conciliar modernidade líquida com a minha atividade tradicional, escolar, margem secular. Então, como posicionar a minha instituição, a minha escola, o meu projeto pedagógico num cenário tão adverso, tão desafiador e com tantas mudanças? E aí que entra a necessidade de abrirmos o nosso coração para ter novas experiências e, de fato, com muita cautela, com muita sabedoria e também atento a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, possibilitar a introdução desses novos recursos, dessa nova tecnologia nos nossos planejamentos educacionais. Enfim, o EAD, o ensino híbrido e a sala de aula invertida também podem ser aliados, ser parceiros para que as nossas atividades sejam completamente reposicionadas, redistribuídas, rearticuladas com os nossos alunos para atingir os nossos objetivos. E eu falo do educação à distância. Vejam que nós ficamos, depois de quase 2 anos completos em pandemia, nós experimentamos atividades remotas e sem muito prejuízo. Nós temos sim algumas questões que foram prejudicadas seriamente, talvez indelevelmente. Agora, nós também podemos experimentar a quantidade de cursos que foram possibilitados fazer e, de certa forma, os alunos, a nossa sociedade como um todo, mergulhou-se num conjunto de experiências que realmente foi uma surpresa para muitos de nós. Então, a forma rápida como nós ingressamos nisso é um sinal de que algo extremamente novo, arrojado, pode ser introduzido nas nossas atividades. E nesse aspecto, o EAD ele possibilitou que nós tivéssemos um professor sendo assistido por milhares de alunos. Quantos professores colocaram cursos isolados na internet e tiveram rapidamente centenas de alunos? Recentemente, conversando com um professor de física, ele colocou que numa atividade que ele propôs e tudo, ele lançou como que um experimento e foi surpreendido positivamente com mais de 500 alunos matriculados. Imagina, uma sala de aula de 50 alunos já é um desafio. Imagina uma sala com 500 alunos. Agora, usando adequadamente esses recursos que todos temos disponíveis e muito fáceis, com um pouco mais de capacitação podemos chegar nesses resultados. Enfim, sair do quadrado, aparar as arestas, tornar o nosso projeto um pouco mais fluido, correspondendo a uma sociedade líquida e cada vez mais líquida, moderna e cada vez mais desejosa de experiências, pode se tornar um desafio e uma grande oportunidade para todos nós. Também gostaria de destacar o desafio que esses processos geram também. Há uma potencialidade em escala.
Observem que recentemente o Facebook perdeu de um dia para outro 200 milhões de dólares. É como se ele riscasse do mapa, desaparecesse completamente uma Disneylândia, que é um empreendimento de sucesso de muitos anos e que agrada pessoas ao redor do mundo. Então, vejam que existem desafios, existem potencialidades e nós precisamos equilibrar tudo isso para que possamos apresentar soluções concretas, sólidas e seguras para todos nós. Enfim, nesse contexto de inovações, de um mundo moderno, de transformação de conhecimentos em experiências, é que é o novo palco de acontecimentos, de evidência de acontecimentos. Então, observem que todas essas experiências, quer virtuais ou concretas ou presenciais, elas produzem experiências para as pessoas. Antigamente você tinha conhecimento, ia para uma sala de aula e o professor sinalizava e apresentava para você o mundo. Depois começaram os livros, o material didático, o vídeo, a TV, uma série de inputs que foram dados para a nossa comunidade, trazendo também resultados de crescimento, de fortalecimento, de uma visão, de um olhar de mundo, de um encantamento para aquilo que acontecia ao redor de nós. Concluindo, com todos esses cenários em completa mudança, representadas muito bem por Bauman como a sociedade líquida, ele traz para nós desafios e também percepções de que nós precisamos pensar no novo, precisamos abrir os nossos olhos, abrir as janelas da sala de aula, sair da estanqueidade da disciplina e pensar no conhecimento de forma mais ampla e abrangente, de forma a produzir nos nossos alunos e alunas experiências. Aí eu te pergunto, você está preparado para o 5G? Você está preparado para a educação à distância? Você está preparado para a sala de aula invertida? Onde os alunos já chegam na sala de aula já com conhecimentos daquilo que vai ser exposto e podendo interagir de maneira mais complexa, mais completa e mais abrangente, de forma a produzir experiências de conhecimento, experiências que realmente fazem significado para os alunos, trazem significado para os alunos. Então esse é o nosso desafio, que nós possamos agora, focados e ligados no contexto, posicionar melhor as nossas atividades educacionais. Então, o que antes eram possibilidades, agora se tornaram necessidades e urgências. Precisamos sair do quadrado, definitivamente. Precisamos aparar as arestas. Precisamos sair da estanqueidade das disciplinas. Precisamos trabalhar o conhecimento de forma global, de experiências reais, ainda que virtuais, mas para que os nossos alunos se apropriem dessas possibilidades todas tecnológicas e que já fazem parte do nosso dia a dia, como muitas delas foram incorporadas sem nós percebermos ou criarmos resistências. E agora precisamos de novos olhares, de novas experiências. E a educação à distância pode ser uma grande aliada nesse processo. A sala de aula invertida e também o ensino híbrido, que é mesclando atividades presenciais com atividades à distância. Nada substitui a presença, o contato, a profundidade da relação humana direta, pessoal, essa experiência corpo a corpo. Ela é fundamental, ela é essencial, ela não vai deixar de existir. Ainda que tenhamos avatares, experiências fantásticas, virtuais e tudo, mas você sabe, como eu, que o contato pessoal ele é fundamental, ele é essencial. Nós somos humanos, nós não somos máquinas, não somos virtuais 100%. Agora, também não podemos desconsiderar que essas experiências também produzem prazeres e atendem a necessidades da nossa comunidade. Enfim, precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, porque nós estamos, sim, sendo atropelados por um conjunto de situações que vão, sim, como eu sinalizei, o 5G e o 3G. Nós podemos estar fazendo uma excelente comunicação, um excelente trabalho no 3G, mas que dentro em breve pode desaparecer simplesmente como desapareceu a Disneylândia por meio do Facebook. Não é? Aquele simbolismo de
uma Disneylandia desaparecer da noite para o dia no Facebook é um exemplo concreto de que coisas muito rápidas estão acontecendo e que podemos incorporar com sabedoria, com habilidade, com responsabilidade, atividades modernas, atividades desafiadoras, recursos instrucionais modernos, ainda que sejam virtuais, mas podemos sim oferecer isso para a nossa comunidade, garantindo a nossa zona de conforto, ou seja, do atendimento pleno das necessidades da nossa sociedade e dos nossos alunos, formando cidadãos e cidadãs que estejam aptos e aptas a viverem e a exercerem o seu papel de influenciadores, de propositores, de construtores de novas soluções para um mundo em constante mudança. Muito obrigado.